Oi, eu sou Fernanda e posso contar a sua história aqui. Então, conte ela pra mim. Hoje, tudo começou quando me mudei de uma cidade para outra. Porém, eu estava desempregada e resolvi trabalhar de babá. Foi quando eu postei no Face e logo recebi uma mensagem de uma mulher pedindo para eu ir na casa dela pra gente conversar, pra mim cuidar dos filhos delas. E eu aceitei, era 1 quilômetro da minha casa, então eu fui na casa dela. Expliquei pra ela a forma que eu trabalhava e a mulher não me fez nenhuma pergunta, nada, só me mostrou o filho dela, que era uma menina que ia completar 2 anos e um menino que ia completar 4 anos. E aí me falou que era pra mim cuidar das crianças das 4 da manhã às 3 da tarde, que era pra mim começar no dia seguinte. E então eu concordei. No dia seguinte eu fui buscar as crianças. Tudo tranquilo. Até que eles começaram a ver pessoas passando na estrada e me perguntavam se era a mãe. Perguntaram se era a mamãe. Todas as pessoas, eles faziam a mesma pergunta. E eu fiquei meio assim. Mas como a mãe dele me falou que era a primeira vez que eles iam ficar com a babá, então achei normal. E então ali eu fiquei com as crianças na sexta e no sábado. Na semana seguinte, eu fui buscar as crianças e estava muito frio mesmo. E ao chegar lá, as crianças estavam apenas com uma regata e uma bermudinha, todos os dois. E com muito frio, falando que estava com frio. E então eu procurei dentro da bolsinha deles para ver se tinha um casaco, alguma coisa. E não tinha. E eu peguei, tirei o meu casaco e coloquei neles, tadinhos. Fiquei com pena deles. E como ela me falou que eles tinham acabado de vir numa cidade longe e não tinham nada, tiveram que deixar tudo. Então eu fiz arrecadações e consegui roupinhas para os dois. E ali se passaram 3 dias. E ela me pediu para eles se eles poderiam dormir na minha casa, porque ela tinha pena deles de acordar eles cedo às 4 da manhã e tirar no frio. E eu aceitei, porque também achei que era judiar demais deles, porque eles eram pequenininhos. E então ali eles ficaram comigo. E a menina quis começar a me chamar de mãe. E eu incentivei ela a não me chamar de mãe e sim me chamar de tia. Porque eu não era a mãe deles. Eles tinham que saber que a mãe deles era. E então eu cuidei deles. E ela me veio me buscar eles na sexta-feira, no final da tarde. A menina não usava mais fralda. Então, na próxima semana, ela voltou e ela estava fazendo as necessidades nas calças. E eu relatei pra mãe dela, pedi pra ela trazer mais roupinha para mim poder trocar eles. E ela me falou assim, que quando ela fizesse isso, era pra mim tirar as calças dela e bater na cara dela com as calças mijadas. Eu achei estranho e falei, não, não é assim. Mas achei que ela estava de brincadeira ou algo do tipo. Porém, eu comecei a observar que toda vez que a menina fazia isso, ela chorava desesperadamente e se escondia. E quando a mãe dela vinha buscar ela para levar para casa, eles não queriam, eles choravam e queriam ficar na minha casa.
E eu tinha que conversar com as crianças para convencer eles a ir para casa com a mãe. E eu comecei a desconfiar que algo de errado tinha. Porém, quem era eu para julgar ou falar algo? Foi onde que eu tive que sair da casa qual eu estava e fui morar numa casa que era do lado da mãe das crianças. Ao chegar nessa casa, eu descobri que tanto a mãe quanto o padrasto das crianças eram usuários de droga. E descobri que o que ela falou para mim fazer com a criança, quando fizesse as necessidades das calças, ela fazia realmente com uma menina. E então eu fiquei bem chateada e o vizinho estava observando toda vez que ela fazia isso. Mas como as crianças estavam ficando mais tempo comigo e só ia para casa para dormir, se passar mais um tempo, eu acabei descobrindo que ela estava com uma criança há pouco tempo e que não é ela que cuidava, e sim os avós paternos. E que o pai verdadeiro das crianças estava preso por assassinato e estupro. E que ela tinha vindo para cá, fugida de lá, porque eles tinham ameaçado ela de morte. Se passou-se mais um tempo, descobri que na verdade ela tinha praticamente sequestrado as crianças. Que ela não tinha a guarda dessas crianças. E eu conversei com ela para ela ver se ela colocar no advogado e ficar realmente com a guarda das crianças, já que elas queriam tanto. E era o filho dela. Mas, porém, ela não se mostrou muito interessada. Só que o juiz da cidade em qual eles moravam antes estava em cima dela. E eu fiquei sabendo porque ela utilizou o meu celular para mandar mensagem para a avó da criança com qual ela ficava. E essa avó não queria as crianças lá também. E falou para ela ficar com as crianças lá, que ela daria o dinheiro para ela. Mas que não era para contar pro avô da criança, no caso, pro marido dela. E nem pro filho dela, que era o pai das crianças. E isso foi tudo uma grande enrolação. Eu fui falar com uma advogada. A advogada me aconselhou a não ficar com as crianças, não cuidar das crianças, porque poderia sobrar para mim, porque estava em juiz, ia sobrar para mim como se eu fosse cúmplice, porque eu sabia a verdade e não tinha feito nada. Então, eu conversei com ela. Se passou uns 2 dias depois disso, ela me levou de volta as crianças para casa. E eu fiquei triste porque eu já tinha me apegado bastante nas crianças, pois eles passavam mais tempo comigo do que com ela. E ela levou de volta porque eles também tinham anunciado o conselho tutelar. Então estavam no conselho daqui da cidade qual nós morávamos e no conselho na cidade qual eles moravam antes. E ela poderia ser presa porque ela tinha um mandato de prisão. Então ela levou as crianças de volta. E eles continuaram na droga, tanto ela quanto eles. Tiveram que sair da casa onde estava e eu não vi mais eles. E não sei o que aconteceu com aquelas crianças, porque querendo ou não voltaram para um lugar onde eles não queriam eles também. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e sua opinião. Quer ter sua história? Posso contar aqui também. Então, conte ela pra mim.